Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais esse painel tributário de hoje. No primeiro módulo eu vou tratar do assunto da área federal. A partir de hoje nós estamos alterando a ordem de apresentação dos painéis. Então a área federal em primeiro lugar. No segundo módulo o colega Luiz Antônio vai tratar da área estadual e da área de IPI, os impostos indiretos. E por último o colega André irá tratar da área previdenciária. Então, na área federal, o primeiro módulo assunto que a gente traz para apresentar para os senhores diz respeito a mais uma obrigação acessória das empresas, pessoas jurídicas, que diz respeito ao censo de capitais estrangeiros no país. Uma obrigação acessória que é destinada ao Banco Central do Brasil. Então, como todos bem sabem, todos os anos o Banco Central ele promove dois censos, o de capitais brasileiros no exterior, que é entregue até o início do mês de abril, e o de capitais estrangeiros no país, que é entregue até o mês de agosto. Esse ano, o censo de capitais estrangeiros no país desse ano, ele é um pouco mais abrangente do que foi do ano passado. Anualmente, o Banco Central realiza um censo de capitais estrangeiros no país. E esse censo ele tem dois níveis de abrangência. Um nível que é o anual e que é um censo que é realizado sempre em que os anos não caem com final 0 e 5, e é um censo mais que ele tem um número de pessoas jurídicas obrigadas menor. E tem o censo quinquenal, que é onde os anos terminam em 0 e 5. Nesse caso, 2020, por terminar em 0, o censo é o quinquenal. E nesse caso, então, vamos tratar especificamente do censo quinquenal, a abrangência maior. Tem uma leva de pessoas jurídicas maior para a entrega desse censo. No censo quinquenal, quem é que está obrigado a apresentar ao Banco Central as informações sobre capitais estrangeiros no país? Então, são todas, em primeiro lugar, todas aquelas pessoas jurídicas sediadas no país que tenham participação direta de não residentes em seu capital social em qualquer montante. Ou seja, aquela pessoa jurídica que em 31 de dezembro de 2020 tinha uma participação direta de não residentes no Brasil, independente da participação. Será 0,5%, 1%, 2%, não interessa. Então, todas essas pessoas jurídicas com participação de pessoas estrangeiras, de não residentes, estão obrigados a entregar essa declaração do censo ao Banco Central do Brasil. Depois, quem é mais que está sujeito ao censo quinquenal? Os fundos de investimento com cotistas não residentes na data de 31 de dezembro, que por meio de seus administradores estão obrigados a entregar. E também sem qualquer participação. Também as pessoas jurídicas sediadas no país com dívidas de curto prazo, ou seja, até 360 dias, cujo montante das dívidas em 31 de dezembro de 2020 seja equivalente ou superior a $1 milhão. Então, vejam bem que, como eu disse no início, o censo quinquenal ele é mais abrangente do que o anual. Então, as pessoas jurídicas que em 31 de dezembro de 2020 tinham a participação de não residentes no seu capital social, independentemente do valor do percentual de participação. As pessoas dos fundos de investimentos que tinham participação de não residentes, independente da participação. E as pessoas jurídicas que tinham dívidas com pessoas sediadas no exterior, residentes sediados no exterior, de montante igual ou superior a $1 milhão, dívidas de curto prazo. Então essas pessoas jurídicas, e é só pessoas jurídicas que estão obrigadas à entrega do censo quinquenal ao Banco Central do Brasil.
O prazo da entrega dessa declaração, desse censo ao Banco Central do Brasil, ele já iniciou em 1º de julho de 2021 e vai até 16 de agosto de 2021. Então, nós temos aí pouco mais de 30 dias para o cumprimento dessa obrigação. E é lógico que a falta de entrega dessa obrigação vai ensejar em multas por parte do Banco Central do Brasil. Na verdade, o que deve ser declarado nesse censo? Vai ser declarado, a pessoa jurídica obrigada vai fazer o seu cadastramento e lá vai ter todas as fichas, os portfólios, de que tipo de obrigação ou de participação a pessoa jurídica tem de não residentes. Se for de participação societária, ela vai identificar os sócios ou acionistas. Se for de dívidas comerciais, ela vai identificar o tipo de dívidas e o montante das dívidas. Então, essa declaração ela é feita diretamente no site do Banco Central. O contribuinte, a pessoa jurídica, para poder fazer a entrega, o cumprimento dessa obrigação, vai ter que se cadastrar junto ao Banco Central, gerar senhas, acessar o sistema e fazer a entrega do censo de forma automática para o Banco Central do Brasil. Então, nesse primeiro tópico, deixamos registrado essa obrigação, que é o censo de capitais estrangeiros no país. Agora, na sequência, eu vou aqui dar uma reprisada no assunto que foi abordado na semana passada, que diz respeito ao projeto de lei 2337 de 2021, que está no seu bojo, traz aí uma previsão de alterações na legislação tributária. Tendo em vista aí que nós fizemos uma apresentação na semana passada dos principais pontos, recebemos aí algumas consultas e dúvidas também, mas então nós decidimos por bem aí fazer mais uma apresentação hoje de forma um pouco mais séria de quais são as principais alterações que estão no bojo desse projeto de lei 2337 que prevê alterações na legislação tributária. A primeira delas, a tabela progressiva de tributação na fonte das pessoas físicas, né, onde está previsto o aumento do limite de isenção de R$ 1.900, R$ 1.940 e poucos, para R$ 2.500. Então, quem ganha pelo nosso novo projeto, quem ganhar até R$ 2.500 vai estar isento de tributação. Acima de R$ 5.300, a tributação é 27,5% direto. O desconto simplificado, aquele desconto simplificado na declaração de ajuste anual, onde os contribuintes podem deduzir da sua renda tributável, fazer um desconto até 20% da renda, limitada a 16 mil e uns quebradinho, sem nenhuma comprovação, sem necessidade de comprovação. Esse desconto simplificado, ele só vai valer para as pessoas físicas com renda tributável de até R$ 40 mil por ano. Ou seja, as pessoas físicas que tiverem renda tributável acima de R$ 40 mil por ano só vão poder fazer uso da declaração modelo completo, onde todas as despesas para serem abatidas da renda tributável têm que ser comprovadas, despesas médicas, despesas com instrução, então pensão alimentícia, então todas essas despesas vão ter que ser comprovadas e não vale o desconto padrão para as pessoas físicas detentoras de renda tributável acima de R$ 40 mil. Nós temos também uma outra alteração que está sendo proposta nesse projeto de lei, que é uma de atualização do valor dos bens imóveis que a pessoa física possua em 31 de dezembro de 2020. Todos os bens imóveis adquiridos até 31 de dezembro de 2020, os contribuintes vão ter a possibilidade de fazer a atualização desses bens ao valor de mercado, ou seja, trazer o valor do bem ao valor venal em 31 de dezembro de 2020. E nesse caso, a proposta do governo é de que o contribuinte atualize o bem e pague a título de imposto de renda sobre essa mais-valia que ele vai lançar na sua declaração, 4%.
No projeto está 4%, a Receita Federal está anunciando aí 5%. Então vai ser entre 4% e 5%, vamos ver. Então é uma outra proposta de alteração em termos que atinge as pessoas físicas. A atualização dos bens imóveis pagando uma alíquota única sobre essa mais-valia. Uma outra proposta que está no projeto é a da extinção do juros sobre capital próprio, ou seja, a partir de 2022, os juros sobre capital próprio não serão mais dedutíveis para fins da apuração do imposto de renda e da contribuição social. A pessoa jurídica poderá pagá-los, distribuí-los, mas não será mais despesa dedutível para fins do imposto de renda e da contribuição social. Também, dentro do projeto, ele prevê a tributação dos lucros e dividendos pagos ou creditados aos seus sócios, acionistas ou titulares das empresas. Esses lucros, a tributação proposta, que está no projeto, é de 20%. 20% de todo o valor pago, creditado a qualquer título aos sócios titulares ou acionistas. Se os sócios ou acionistas forem estrangeiros, residentes ou domiciliados no exterior, em países que tributem a renda abaixo de 20% ou que sejam classificados como paraíso fiscal, a alíquota passa de 20% para 30% de imposto de renda. Os lucros capitalizados ao capital social, eles não serão tributados, certo? Não serão tributados, salvo se a pessoa jurídica tenha realizado nos 5 anos anteriores redução de capital social ou salvo se ela vier a aumentar o capital social e promover redução de capital nos 5 anos posteriores, terá de oferecer a tributação os lucros incorporados ao capital até o montante dos lucros incorporados. Essa isenção, então, se a pessoa jurídica incorporar lucros ao capital, não tendo realizado nenhuma redução de capital nos 5 anos anteriores, nem realizar nos posteriores, os lucros são isentos. Em contrapartida, a isenção, essa capitalização não gera aumento do custo fiscal na pessoa física, ou seja, o aumento da incorporação dos lucros ao capital social não dará à pessoa física direito de considerar como custo isento na sua declaração. Hoje, pela legislação atual, sempre que a pessoa jurídica incorpora lucros ao seu capital, aquelas cotas ou ações bonificadas, elas aumentam o custo da participação na declaração da pessoa física em contrapartida de um rendimento isento. Nesse caso, a partir de 2022, em sendo aprovado o projeto na forma como está, a capitalização dos lucros será isento, mas na pessoa física não haverá nenhum aumento do custo fiscal. Vai aumentar a quantidade de cotas, de ações, mas o custo permanecerá o mesmo. E com relação aos lucros e dividendos distribuídos, a partir de 2022, o legislador prevê que para haver a tributação na alíquota de 20%, ela só vale para lucros e dividendos que tenham sido devidamente apurados através da escrituração contábil. Se os lucros forem distribuídos fora da escrituração contábil, não tiver escrituração que dê base para essa apuração dos lucros, a tributação passa de 20% para 35%. E é lógico que a gente não sabe como é que vai ficar no caso das empresas do Simples todas, né? Porque hoje muitas empresas, a maioria das empresas do Simples não tem contabilidade, mas pela legislação atual, se alterando a legislação, vão ter que passar a ter uma escrituração contábil para distribuir os lucros e tributar apenas nos 20%. Depois, nós temos também, dessa hipótese de distribuição de lucros, onde prevê a tributação dos 35%, existe da tributação dos 20%, existe a limitador, né? Existe nas empresas, as microempresas e empresas de pequeno porte, elas vão ter um benefício de uma isenção, certo? Que é de até R$20 mil por mês. Então, as microempresas, empresas de pequeno porte,
sendo aprovado o projeto da forma como está, vão ter uma isenção de até R$20 mil por mês. Essa isenção, ela se aplica aos sócios, né, ou titulares, ou acionistas, mas ela engloba os sócios do mesmo grupo familiar. Então, por exemplo, numa pessoa jurídica que seja composta lá por um sócio fundador e os seus filhos, esse R$20 mil vai valer para uma vez só para os três, porque ele não abrange, não é individual. Então, sempre que o grupo familiar constar do quadro societário e receber lucros, esse R$20 mil da isenção, no caso da microempresa, empresa de pequeno porte, ele engloba os três, todo o grupo familiar. Então, uma sociedade que tem marido, mulher e filho, o R$20 mil abrange os três, só vale uma vez somado os três. Não é R$20 mil para cada sócio nesse caso. Depois, em termos de distribuição disfarçada de lucros, ainda dentro da distribuição de lucros. Como os lucros serão taxados a partir de 2022, ou certamente serão, provavelmente, né, se o projeto sendo aprovado, com a tributação dos lucros, o legislador já estabeleceu uma previsão de distribuição disfarçada de lucro, ou seja, as pessoas jurídicas, elas não poderão emprestar recursos a pessoas ligadas se houver lucros acumulados gerados a partir de 2022. Então, sempre que uma pessoa jurídica apurar lucros, ela não poderá fazer empréstimo de recurso financeiro para pessoas ligadas, uma vez que esse empréstimo será caracterizado como distribuição disfarçada de lucros. É uma trava que o legislador está estabelecendo para evitar que as pessoas jurídicas, a partir de 2022, ao invés de distribuírem lucros aos sócios e fazer a incidência da tributação dos 20%, façam operações de empréstimos, de forma a evitar pagar os 20%. Nesse caso, o legislador já estabeleceu: emprestar recursos financeiros para pessoas jurídicas ligadas ou vinculadas a qualquer título, tendo a pessoa jurídica gerado lucros a partir de 2022, esse empréstimo vai ser tipificado como distribuição disfarçada e vai ser tributado como tal, ou seja, não vai adiantar em termos tributários, porque se a pessoa jurídica assim proceder, a Receita Federal, tipificando no futuro como distribuição disfarçada, além do imposto, vai ter a multa e os juros que vão ser pesados na conta. Também nós temos a questão de, a outra alteração que o projeto de lei prevê, é as participações no exterior, onde a pessoa física controladora de empresa sediada no exterior deverá oferecer à tributação os lucros gerados no exterior quando essa empresa estiver em país que tribute a renda abaixo de 20% ou que seja considerada empresa sediada em país com tributação reduzida, paraísos fiscais. Todas as participações societárias em empresas estabelecidas em países de paraísos fiscais ou que tribute a renda abaixo de 20%, a pessoa física controladora residente aqui no Brasil vai ter que oferecer à tributação anualmente os lucros gerados na sua controlada nesses países, independentemente de trazer os lucros para o Brasil ou se distribuir. Então, a pessoa física que detém uma participação num país que é considerado paraíso fiscal e ela controla essa pessoa jurídica, no final do ano ela vai ter que apurar, ver qual foi o lucro que foi gerado nessa controladora e vai ter que oferecer a tributação integral aqui no Brasil, independente da distribuição. Além dessas alterações que mexem com a carga tributária, que aumenta ou reduz alguma coisa, existe uma alteração prevista que é a redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, hoje a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas é de 15%, mais o adicional de 10%. A partir de 2022, essa alíquota ela
seria de 15, ela ficaria reduzida para 12,5% em 2022 e de 10% a partir de 2023. Ou seja, é um benefício para as pessoas jurídicas em contraponto à extinção do juros sobre capital próprio e a própria tributação dos lucros, né? Então, o governo está acenando com essa redução da carga tributária da pessoa jurídica. Com relação aos prejuízos fiscais, né, fica também, com relação a prejuízo fiscal, não, com relação às formas de apuração da pessoa jurídica, lucro real anual, a partir de 2022, a proposta prevê que não vai mais haver a possibilidade de opção pelo lucro real anual. Só vai haver a modalidade de tributação de lucro real trimestral. Em sendo assim, o legislador está prevendo a possibilidade de os prejuízos fiscais, que hoje tem a trava da limitação dos 30% do lucro para compensação, os prejuízos fiscais gerados a partir de 2022, nos períodos trimestrais, eles vão poder ser compensados de forma integral nos três trimestres seguintes. Então, vamos supor uma pessoa jurídica que apura um prejuízo no primeiro trimestre de 1 milhão, ela vai poder compensar esse 1 milhão de forma integral com os lucros dos 3 primeiros trimestres seguintes. Não vai ter trava dos 30%. Passados os 3 trimestres, esse prejuízo vai para o estoque de prejuízo sujeito à trava dos 30%. Os prejuízos gerados até dezembro de 2021, esses vão ficar todos sujeitos à trava dos 30%, ou seja, para as pessoas jurídicas fazerem a compensação desse prejuízo a partir de 2022, tem que observar a trava dos 30%. Então, essa é uma outra mudança que, com a extinção do lucro real anual, que é aquela sistemática onde o fato gerador final, lucro ou prejuízo, se dá em dezembro, e a pessoa jurídica tem a possibilidade, muitas vezes, aquelas pessoas jurídicas que têm problema de sazonalidade da sua atividade e que muitas vezes geram prejuízo no início do ano, lucro após, nos trimestres seguintes ou o inverso, e que tem a possibilidade de consolidar no final do ano um lucro ou prejuízo e talvez, muitas vezes, até buscar de volta as estimativas que recolheram, essa possibilidade vai terminar. Então, fica só lucro real trimestral com a possibilidade de compensação dos prejuízos nos 3 trimestres seguintes, sem a trava dos 30%. Depois aqui mais uma alteração que o projeto traz, que essa que está aqui é bem significante para as empresas, que é a obrigatoriedade de tributação pelo lucro real. Então, a partir de 2022, em sendo aprovado na forma como está o projeto hoje, as pessoas jurídicas que tenham receita bruta no ano calendário anterior decorrente de royalties ou de administração, aluguel, compra e venda de bens imóveis próprios, quando essa receita bruta represente mais de 50% da receita total do ano anterior, a pessoa jurídica está obrigada a tributar seus resultados com base no lucro real, o que significa que as empresas que hoje têm receitas de administração de imóveis, receitas de royalties, receitas de aluguel de bens imóveis próprios, compra e venda de bens imóveis, se a receita bruta do ano anterior decorrente dessas atividades for preponderante, mais que 50%, a pessoa jurídica está obrigada a tributar seus resultados com base no lucro real. O que significa dizer que as empresas de locação de bens imóveis próprios, por exemplo, que hoje muitas empresas são constituídas quase que especificamente com essa finalidade de tributar seu resultado pelo lucro presumido, onde se presume uma tributação, um lucro de 32%, a partir de 2022, essa tributação vai ser no lucro real e vai se dar praticamente, vai abater a depreciação dos bens imóveis e vai ter a tributação integral de PIS e COFINS e um lucro real cheio. Então, essa é uma atividade que com certeza vai ser bem afetada em termos de tributação pelo lucro real. Também serão obrigados a tributar pelo lucro real a partir de 2022
as pessoas jurídicas que têm por atividade ou objeto principal a exploração de direitos patrimoniais, de autor ou de imagem, nome, marca ou voz. Então, todas aquelas pessoas jurídicas cujo objeto principal seja a exploração dessas atividades, direitos patrimoniais, direitos de autor, direitos de imagem, nome, marca ou voz, obrigatoriamente vai ser tributada pelo lucro real. Aqui vai atingir de cheio, é lógico, o pessoal da classe artística, jogadores de futebol, direitos autorais de livros, todas essas pessoas físicas que exploram sua atividade dentro de uma pessoa jurídica e tributam pelo lucro presumido em função da presunção dos 32%, a partir de 2022, obrigatoriamente, em sendo aprovado da forma como está, vão ter que ir para o lucro real. Outra alteração prevista no projeto de lei diz respeito à sociedade em conta de participação, onde a SCP, as famosas SCP, obrigatoriamente vão ter que seguir o mesmo regime de tributação do sócio ostensivo, ou vice-versa, né? Então não tem. A forma de tributação do sócio ostensivo vai ter que ser a mesma da SCP. Não vai mais ter essa dualidade de modelo de tributação, onde o sócio ostensivo está no lucro real e a SCP está no lucro presumido. Não vai poder mais ser assim a partir de 2022, sendo mantida o projeto como está e sendo aprovado. Também nós temos a questão da devolução de participação no capital social. Então, hoje, sempre quando se faz uma redução de capital ou para dissolução de uma sociedade ou redução de capital para devolver parcialmente as cotas dos sócios ou do capital do titular, essa redução de capital ela vai ter que ser feita e se dá mediante a entrega de bens da pessoa jurídica, obrigatoriamente, em sendo aprovado como está o projeto, a partir de 2022, essa entrega de bens vai ter que se dar pelo valor de mercado. O que significa dizer? A pessoa jurídica vai ter que avaliar os bens e direitos entregues aos sócios na redução de capital pelo valor de mercado e vai ter que oferecer a tributação a mais-valia desses bens. Então, não vai poder mais ser feito, como hoje a legislação permite, fazer uma redução de capital, uma extinção da pessoa jurídica, entregar aos sócios direitos, os bens e direitos da pessoa jurídica pelo valor fiscal, pelo custo fiscal, sem nenhuma tributação. A partir de 2022, a pessoa jurídica vai ter que avaliar os bens a valor de mercado e oferecer a tributação no mês da redução de capital ou da extinção da pessoa jurídica, a mais-valia dos bens que forem entregues ao sócio. Da mesma forma, ou no inverso, quando a pessoa física ou pessoa jurídica transferir para uma pessoa jurídica bens do seu patrimônio, só vai poder fazê-lo pelo valor de mercado. Hoje, como bem sabem, qualquer contribuinte pode pegar um bem que está na sua pessoa física, integralizá-lo numa pessoa jurídica pelo mesmo custo fiscal que está na sua declaração sem pagar 1 centavo de imposto de renda. Agora o projeto de lei prevê, no caso, o cancelamento dessa possibilidade. Ou seja, a partir de 2022, obrigatoriamente a transferência de bens ou direitos da pessoa física ou da pessoa jurídica para o patrimônio de uma pessoa jurídica vai ter que ser pelo valor de mercado. Ou seja, a pessoa física também vai ter que pagar imposto de renda sobre a mais-valia dos bens que ela está transferindo para a pessoa jurídica. E no caso de investimentos financeiros, onde hoje a tributação, como regra geral, existe uma tributação em cascata, 15%, 17,5%, 20%, 22,5%, o projeto prevê uma tributação única de 15%, inclusive onde os fundos de investimentos imobiliários e outros fundos que têm isenção de imposto de renda vão passar a pagar imposto de renda também na alíquota de 15%. Então, basicamente, dentro das alterações do projeto de lei, essas seriam as principais que a gente destacou aí para apresentar aos senhores. Temos que continuar monitorando, acompanhando o desenrolar da aprovação desse projeto. Muitas emendas vão vir, alterações vão vir, algo novo também, mas essa é a proposta do governo e, em si, mantendo a força do governo para fazer aprovar,
muitas dessas alterações vão ser validadas para 2022. Vamos continuar acompanhando e, na sequência, o que tiver de novidade, a gente vai apresentando através desses painéis tributários que a gente tem feito todas as terça-feiras, às 9 horas da manhã. Por hoje, da minha parte, seria isso. Um obrigado a todos e um bom final restante de semana para todos. Um abraço e até a próxima. Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora da legislação ou das notícias vinculadas à legislação estadual do Estado do Rio Grande do Sul. Tivemos uma publicação de um decreto muito importante, o Decreto 55.982, ele trata do diferimento parcial. O diferimento parcial foi instituído no Estado do Rio Grande do Sul já há algum tempo, mas de modo geral foi publicado uma alteração que resultou na implementação do diferimento parcial no Estado do Rio Grande do Sul de modo geral, né, a partir de 1º de abril agora de 2021. Só que na alteração implementada foi exigido que houvesse a comprovação da entrega da mercadoria, né, ou realmente da entrada da mercadoria no estabelecimento destinatário, para que se perfectibilizasse esse diferimento parcial. Posteriormente foi então substituído, né, por um registro de evento como comprovação da operação. Mas em ambos os casos, tanto a contranota, chamada contranota, né, que é uma nota fiscal de entrada, como também no registro de evento, sempre houve, né, a preocupação de que o diferimento parcial não viesse a ser implementado especificamente na operação, porque trata-se de uma condição para que o diferimento parcial possa ser aceito pela Fazenda Estadual. Ainda que haja muita facilitação por parte daqueles que implementaram este benefício, mas sempre no momento de uma revisão, no momento de uma fiscalização, o agente fiscal fica obrigado à observação daquilo que consta na legislação. E não havendo a emissão da nota fiscal de entrada por parte do destinatário, cabe ao fiscal, por obrigação, né, cobrar o imposto que deixou de ser tributado pelo fato de ter sido utilizado o diferimento parcial. Ocorre que houve várias reuniões com entidades de classe, né, e foi manifestada a preocupação de todos os empresários nesse sentido. E o que ocorreu? Inicialmente houve uma facilitação dispensando, né, quando houvesse, digamos, a entrada da mercadoria num estabelecimento do Simples Nacional. Mas mesmo assim, muitas operações são beneficiadas pelo diferimento parcial quando a entrada da mercadoria se dá numa empresa ou um contribuinte da categoria geral. Então, houve novas reuniões com as entidades, então o Estado acabou por implementar então uma sistemática bem mais simples, né, em que o contribuinte pode apresentar outro comprovante de entrega, né, quando solicitado. Então, não necessariamente uma contranota ou um registro de evento, mas pode ser, por exemplo, né, o comprovante de entrega, o canhoto da nota fiscal, como se diz, né, para que seja, então, admitido pelo fisco o diferimento parcial sem que haja glosa desse benefício. Então, esse decreto, então, acrescenta retroativamente a 1º de julho de 2021, porque ele foi publicado dia 8 de julho, a hipótese, então, de dispensa de emissão de nota fiscal relativa à entrada como comprovação do destino das mercadorias quando a operação for ou estiver sujeita, né, ao diferimento parcial nas operações de compra e venda promovidas por contribuinte enquadrado na categoria geral,
com destino a outro contribuinte também enquadrado na categoria geral. Por quê? Porque quando o destinatário estava enquadrado ou tinha optado pelo Simples Nacional, já estava dispensado desta obrigação. Então, reputo muito importante esta alteração, porque vem em benefício, né, daqueles que utilizam esse importante mecanismo, né, da legislação tributária que dispensa o pagamento ou recolhimento de parte do imposto estadual na venda entre comerciantes ou industriais, contribuintes que não estão realizando a venda a consumidor final. Depois nós tivemos uma nova alteração vinculada a saldos credores de ICMS, publicada pelo Decreto 55.972, no dia 6 de julho. Trata-se então de transferência de saldo credor de ICMS por estabelecimento industrial fabricante de silos metálicos para cereais. Isto lá no artigo 59 do livro 1, inciso 2, foi acrescentada a linha Z. Então já são todo o alfabeto, né, com alterações que possibilitam a transferência de saldos credores nas mais diversas situações. Então, este benefício, como o Estado apresenta, né, a transferência de saldo credor, ele só se dará para aqueles contribuintes que detenham protocolo de intenções e termo de acordo com o Estado do Rio Grande do Sul, né, que apresente uma série de condições que o contribuinte que atua neste ramo, né, tenha, digamos assim, cumprido com as suas respectivas obrigações. Depois tivemos o Decreto 55.973 e ele trata de circuitos impressos. Quanto à inaplicabilidade do diferimento parcial, este que comentei ao princípio, lá desde o 1º de abril de 2021, né, nas vendas de circuitos impressos com componentes montados resultante da industrialização. Então, no parágrafo único lá do artigo 1º-K, no inciso 6º, foi acrescentado o inciso 6º exatamente para tornar inaplicável, porque ele vigorou desde 1º de abril até agora, o dia 6 de julho, né? E então, com a publicação desse decreto no dia 7 de julho, então ficou implementada uma vedação para estes circuitos impressos, né? Que agora não tem mais o diferimento parcial quando nas operações internas no estado do Rio Grande do Sul. Depois, nós tivemos o Decreto 55.974, ele trata de importação com diferimento do ICMS. Esse decreto, então, publicado também no dia 7 de julho, ele flexibiliza a condição para apropriação do crédito presumido por estabelecimento que importa as mercadorias com diferimento do ICMS, diferimento total na importação, sempre que ocorre, né, através de portos, aeroportos ou pontos de fronteiras em que ocorre o desembaraço aduaneiro e que o importador detém, né, o benefício através de termo de opção ou termo de acordo, né, com o Estado do Rio Grande do Sul, que possibilite essas aquisições de produtos e serviços de fornecedores, né, estabelecidos no estado do Rio Grande do Sul, né, que tenham então este benefício assegurado na importação. Depois nós tivemos a publicação de mais um decreto, o 55.978, no dia 8 de julho, relativamente ao ICMS substituição tributária, quanto às regras gerais para identificação do percentual da margem de valor agregada e também do preço para fixação de margem e também do preço médio ponderado, né, a consumidor final, o PMPF, utilizado para determinar a base de cálculo para a apuração do débito de responsabilidade por substituição tributária, conforme diversos artigos lá do livro 3 do regulamento do ICMS. Então, estas margens, né, que são percentuais, né, que
os contribuintes que atuam na área do ICMS e subvenção tributária estão acostumados a utilizar, elas são pré-fixadas, né, por, enfim, pesquisas feitas, né, no mercado para fins de identificação do percentual mais adequado nas operações, assim como o preço também, o preço médio ponderado, que é o PMPF, utilizado tanto pelos produtos combustíveis, né, como também produtos farmacêuticos e produtos de medicamentos, por exemplo, né. Depois do decreto 55.979, também publicado no dia 8, ele dispensa a emissão de documentos fiscais na operação e nas prestações de serviços de transportes internas, de coleta e armazenagem por intermédio de operador logísticos de resíduos de pilhas e baterias usadas, e assim como caixas coletoras utilizadas para armazenamento desses materiais descartados. Então, as pilhas e baterias usadas têm a dispensa da emissão do documento fiscal. Posteriormente, então, o decreto 55.980, também publicado no dia 8, trata da margem de valor agregada da subvenção tributária para as câmeras fotográficas. Houve uma redução do percentual de margem de valor agregado, o MVA, né, para esses produtos, tá? Da ordem de 133%, reduzindo para 72,63%. Posteriormente, então, o decreto 55.981 teve duas alterações muito importantes. A primeira, relativa a bebidas, tá? Ele trata do rol de mercadorias sujeitas à substituição tributária nas operações com cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas. E esse decreto, então, somente produzirá efeito a partir de 1º de agosto de 2021. Basicamente, os itens 3 e 5 do primeiro anexo desse decreto, ele altera o percentual, né, de margem das bebidas de 100% para 70%. Depois houve uma série de alterações também de vários itens, porém eles só decorreram de ajustes, né, criando novos itens, excluindo outros e tal, mas o percentual ficou o mesmo, né, quando anteriormente disposto num outro item. Então, basicamente, relativamente, né, aos itens 3 e 5 que houveram estas alterações de percentuais de tributação, né, de 100% para 70%. Depois, neste mesmo decreto, então, tivemos a questão dos materiais de limpeza, que também teve situação semelhante, porém não identificamos alteração de margem de valor agregado. Houve apenas ajustes, né, e inclusão e exclusão de NCM, de SEST, mas em termos de percentuais não verificamos alterações, tá? Então, esses materiais de limpeza estão dispostos no apêndice 2, item 29, né? Diversos números ali foram alterados. Em termos de decretos, então, foram estes os decretos principais que eu gostaria de destacar, e tivemos também, em nível de CONFAS, né, vários convênios aprovados. Porém, aqueles que vinculam o Estado do Rio Grande do Sul, que realmente tem importância para nós aqui gaúchos, né, são alguns, tá, todos aprovados na sessão do CONFAS, do Conselho do CONFAS, e de 9 de julho de 2021, o convênio 100 de 2021, ele trata então da isenção do ICMS nas operações com princípio ativo e medicamento destinado ao tratamento da atrofia muscular espinhal. O convênio
106, ele autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a reduzir ou revogar benefícios concedidos através do Convênio 128 de 94, que é o convênio que regula a cesta básica no Estado do Rio Grande do Sul, cesta básica de alimentos, e também o Convênio 116 de 98, que trata de isenção de preservativos, e também o Convênio 89 de 2005, que trata da redução da base de cálculo nas saídas de carnes de aves, carne de gado bovino, bufalino, caprino, ovino e também suíno. Além também do Convênio 94 de 2005, que trata da isenção, concedidas para as saídas de maçãs e peras no Estado do Rio Grande do Sul e também nas operações interestaduais. E o Convênio 128 de 2011, que trata da redução da base de cálculo para erva mate. Então, estas alterações que estão sendo autorizadas, elas deverão ser implementadas mediante decretos que serão publicados pelo Estado do Rio Grande do Sul, quando o Estado entender conveniente, mas que há autorização para reduzir os itens e, quem sabe, até percentuais, enfim, da cesta básica, Vamos ver como o Estado vai tratar, A questão também da isenção das maçãs e peras, A questão da carne de aves. Tudo isso aí o Estado tem autorização para mexer nos benefícios concedidos, reduzindo ou revogando tais benefícios. O Convênio 107 exclui o Estado do Rio Grande do Sul do Convênio 99 de 2018, que autoriza a isenção do ICMS incidente nas operações com produtos eletrônicos e seus componentes realizados no âmbito do sistema de logística reversa. O Convênio 114 autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a dispensar a exigência de termo de acordo e a não vedar a realização de ajuste do ICMS retido por substituição tributária para a fruição da redução da base de cálculo devida nas saídas internas e nas importações do exterior de veículos automotores. Então, autorizações concedidas pelo CONFAS, todos os estados reunidos, para que o Rio Grande do Sul altere, então, a legislação estadual. E, por último, em termos de convênio, o 115 autoriza o Rio Grande do Sul a conceder parcelamento para a redução de débitos tributários e não tributários, de empresários, sociedade empresária, em processo de recuperação judicial, inclusive para contribuintes cuja falência tenha sido decretada judicialmente. Então, empresas que estão com recuperação judicial ou até mesmo com falência decretada, poderão, então, obter esta regularização de débito mediante parcelamento tributário ou não tributário. Então, é importante que se acompanhe a legislação estadual para a implementação de decretos regulamentadores do Convênio 115. Depois passamos, então, para as instruções normativas ou orientações normativas do Estado do Rio Grande do Sul. Sempre que nós tratamos aqui de legislação estadual, estamos falando do Estado do Rio Grande do Sul. Você que tem a sua atividade em outro estado, ou mesmo empresas ou contribuintes gaúchos que têm filiais em outras unidades da federação, devem observar as legislações e até mesmo CONFAS, em termos de convênio, direcionado para os seus respectivos estados. Nós tratamos nos nossos painéis aqui relativamente ao estado do Rio Grande do Sul, por ser a nossa base estadual. Tivemos então a instrução normativa 57, trata de prestação de garantias e também fornecimento de certidão negativa, e ela atualiza as regras relativas à prestação dessas garantias reais ou fidejussórias pelo contribuinte, que tenha então a obrigação de apresentar mediante a solicitação de algum benefício, autorização ou dispensa de recolhimento, enfim, quando então a Receita Estadual exige a prestação de garantias. Então, foi incluída então a hipótese de seguro-garantia, que não havia esta possibilidade anteriormente aqui no Estado, em termos de instrução normativa.
E também prevê a hipótese de emissão de certidão negativa com efeito de positiva quando houver a prestação de garantia. Então, é permitida a certidão negativa com efeito de positiva, exceto, isso é importante, fiança pessoal. Então, a fiança serve para uma série de procedimentos, né, relativo à garantia, prestação de garantias, né? Mas se for para fornecimento de certidão negativa com efeito de positiva, a fiança pessoal não serve mais. E por último, a Instrução Normativa 60, ela trata do ICMS substituição tributária, né? Quanto àquela questão já mencionada através do decreto, que normatiza preços para a determinação do preço médio ponderado a consumidor final. Então, substituição tributária, PMPF, né? Utilizado como base de cálculo para a apuração do débito de responsabilidade nas operações com produtos farmacêuticos. Inclusive, foi acrescentado um apêndice lá na Instrução Normativa 45, apêndice 37, relacionando as entidades do setor de produtos farmacêuticos que estão autorizadas, então, a fornecer os dados para que seja compilado, né, o preço, né, médio que será utilizado para o benefício, para a substituição tributária no Estado do Rio Grande do Sul. Então, eram essas as informações que nós gostaríamos de transmitir hoje. E desejamos desde já uma boa semana a todos e agora fiquem com o colega André, que vai dar continuidade na área da Previdência Social. Bom dia a todos. Nessa semana nós tivemos mais algumas novidades em relação à nova versão do E-Social, que é a versão S1.0. Então, após uma reprogramação decorrente da necessidade de adaptação da DataPrev, ocorrerá no próximo dia 19, nessa próxima segunda-feira, a entrada em produção de social na versão simplificada, que é a versão S1.0, e a obrigatoriedade do envio dos eventos de folha de pagamento para os empregadores pessoas físicas, exceto empregadores domésticos, pertencentes ao terceiro grupo, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir do primeiro dia de julho. Então, a partir do dia 1º de julho de 2021. Então, a competência julho de 2021. Apenas recordando, as pessoas jurídicas pertencentes ao terceiro grupo já estão transmitindo a folha de pagamento desde maio desse ano. Com a readequação do calendário, a versão S1.0, que é a versão simplificada, que terá início a partir dessa segunda-feira, será implantada com os ajustes previstos na nota técnica número 02, publicada no último dia 6. Já a versão atual do layout, que é a versão 2.5 que está em vigência, será ajustada pela nota técnica número 21, cuja versão revisada também foi disponibilizada no portal do E-Social no último dia 6. A implantação da versão simplificada demandará 2 paradas temporárias do sistema. A primeira ocorreu nesse último domingo e a próxima está prevista para esse sábado e domingo, nesse próximo final de semana. As paradas impactarão todos os módulos do E-Social, tanto o Web Service quanto módulos web, inclusive o web doméstico. Nenhum evento durante esse período, durante o sábado e domingo próximo, será recebido durante essas paradas. Então, aqueles que forem transmitir no final de semana, saibam que a transmissão não será completada, ela ficará para ser
transmitida no primeiro dia útil seguinte. Durante a vigência das duas versões, nós chamamos de período de convivência, né? Então, conforme já noticiado, nesse período de convivência das duas versões, poderão ser enviados ao ambiente do E-Social eventos em quaisquer das versões, tanto na versão S1.0, que é a versão nova, quanto na atual 2.5. Outra importante novidade diz respeito ao evento S1250, que trata das informações referentes à aquisição da produção de produtores rurais pessoas físicas. Esses eventos eles foram descontinuados na versão S1.0. Então, o evento S1250 ele poderá ser recebido na versão 2.5 com período de apuração até junho de 2021 e somente até o dia 20 de julho, né? Então, somente até a próxima semana, até a próxima terça-feira. A partir do dia 21 de julho, as informações contempladas no evento S1250 passarão a ser enviadas exclusivamente na REINF no evento R2055. Quanto à versão das tabelas do E-Social, como essas acompanham a versão do sistema, então também serão atualizadas no dia 19 de julho, juntamente com o início da vigência da versão simplificada do E-Social. Conforme nós já havíamos comentado na live da semana passada, os eventos referentes à área de segurança do trabalho, eu gostaria de lembrar que o prazo de início de transmissão desses registros, eles foram adiados. Para as empresas do primeiro grupo, o início do evento, né, o início do envio desses eventos ficou para o dia 13 de outubro de 2021. E para os demais empregadores, o início será no dia 10 de janeiro de 2022, excetuando os órgãos públicos que ainda não estão obrigados ao E-Social. Então, as empresas do primeiro grupo do E-Social vão informar, né, estarão obrigadas à transmissão dos eventos da área de segurança do trabalho a partir de 13 de outubro próximo. E as demais empresas, os demais empregadores do segundo e terceiro grupo, tanto do terceiro grupo pessoa jurídica quanto o terceiro grupo pessoas físicas, empregadores pessoas físicas, ficam obrigados a partir do dia 10 de janeiro de 2022. Tá? Ainda tratando do E-Social, destaca a publicação na última semana da versão revisada da Nota Técnica 21. Essa revisão ela teve o objetivo de apresentar os ajustes dos layouts do E-Social, que se fizeram necessários para a versão 2.5, considerando o período de convivência com a versão S1.0, que é a versão simplificada, e o novo cronograma de implantação do E-Social. Então, juntamente com a nota técnica número 21, foram publicados os novos layouts da versão 2.5 do E-Social. Portanto, recomendo a todos baixarem essas novas versões no portal do E-Social e analisarem e verem que pode repercutir em suas empresas. Conforme também nós já havíamos noticiado há algumas semanas, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, estava passando por um processo de atualização para internalização da nova versão do E-Social. Com isso, desde o último dia 20, que seria 20 de junho, o mesmo não vinha sendo atualizado pelas informações transmitidas pelos contribuintes. Agora, em nota publicada no portal do E-Social, foi comunicada a conclusão desse processo de atualização para a internalização da versão 1.0 do E-Social. Desta forma,
os eventos que foram transmitidos durante o período de manutenção foram processados e incorporados à base do CNIS automaticamente, voltando com a atualização de forma online a partir de agora. Com isso, todos os sistemas integrados ao CNIS, tanto internos do INSS quanto externos, como é o caso da Carteira de Trabalho Digital, a partir do último dia 2 de julho, estão refletindo de forma online os eventos recepcionados do e-social. Depois nós tivemos uma novidade em relação à DCTF Web. Gostaria de informar que foi publicada na última sexta-feira a Instrução Normativa número 2038, que prorrogou a obrigatoriedade da entrega da DCTF Web para as empresas do Grupo 3, que é composto pelos demais contribuintes não enquadrados no primeiro, no segundo e no quarto grupo. Com essa alteração, os contribuintes enquadrados no grupo 3 passaram a integrar a entregar a DCTF Web em relação aos fatos geradores que ocorrerem a partir do mês de outubro de 2021 e não mais em relação à competência julho de 2021. Então houve essa prorrogação, né, que o prazo inicial era julho de 2021 para as empresas do grupo 3 e agora passou para a competência outubro de 2021, fatos geradores ocorridos a partir de 1º de outubro de 2021. Informamos também que a Receita Federal já disponibilizou a nova versão do SICALC Web, que permitirá a emissão do DARF com um padrão de código de barras mais moderno, aplicável inclusive nas situações de pagamento e atraso, o que não ocorria no modelo anterior. A implementação deste novo código para todas as receitas, contudo, está sendo feita de forma gradativa, pois exige alterações também nos sistemas de controle da dívida tributária. Com a nova versão do sistema web, o programa SICALC AA, que precisava ser baixado e instalado pelo usuário, foi permanentemente desativado e não receberá, portanto, novas atualizações. A Receita Federal pretende, com isso, que todo o DARF tenha um código de barras, assim como já ocorre com outros documentos de arrecadação sob sua gestão. Por fim, mas não menos importante, já que estamos tratando de uma ótima notícia para os trabalhadores, informamos que através do decreto número 10.740, o governo federal prorrogou o pagamento do auxílio emergencial 2021 pelo período complementar de 3 meses, desde que o beneficiário, evidentemente, seja considerado elegível nos termos do disposto na medida provisória 1039, que foi a medida provisória que criou esse auxílio emergencial para o ano de 2021. Então, com essa notícia da prorrogação do auxílio emergencial, encerramos mais esse painel tributário da CCA Bernardon. Desejo a todos um bom dia e uma ótima semana.